Olá, prezados alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade à parte da fisiologia cardiovascular e especificamente hoje nós vamos compreender os eventos que acontecem no coração durante o batimento cardíaco. Eu sou o professor Zanetti, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para que nós possamos falar de ciclo cardíaco, nós temos que relembrar a anatomia do coração. Então, esse nosso coração ele é formado por 4 câmaras, 2 superiores denominadas átrios e 2 inferiores denominadas ventrículos. Nós temos que compreender que o nosso coração ele trabalha como uma bomba e essa bomba ela impulsiona o sangue para o sistema cardiovascular. E para isso, ele trabalha de uma forma unidirecional, ou seja, o sangue que está nos átrios, eles vão passar para os ventrículos, e dos ventrículos eles vão passar para as artérias, evitando totalmente o refluxo de sangue para o local de origem. Para isso, evitar esse refluxo, nós temos a presença das válvulas. Então, entre o átrio e o ventrículo, eu vou ter a presença da válvula átrio-ventricular. Do lado direito é chamada de tricúspide, do lado esquerdo chamada de bicúspide. E eu também vou ter a presença das válvulas entre os ventrículos e as artérias propriamente ditas. Entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, a válvula semilunar aórtica, e entre o ventrículo esquerdo e a aorta, a válvula semilunar aórtica. Para que nós possamos entender isso? Porque o meu coração ele trabalha em 2 momentos. Nós temos um momento de relaxamento muscular, chamado de diástole. E nós temos o período de contração, chamado de sístole. A partir de agora, quando eu falar somente sístole, pensem no ventrículo. Nós vamos ter sístole e diástole atrial, mas para o ciclo cardíaco propriamente dito, a gente vai pensar principalmente no ventrículo. Então, observem que durante a diástole, o processo de diástole, as válvulas atrioventriculares, elas vão se encontrar abertas, uma vez que o meu ventrículo está relaxando e ele está recebendo sangue advinda dos átrios. E observem aqui também que as válvulas semilunares, elas encontram-se fechadas, uma vez que, como o meu coração está relaxando, a pressão dentro dele é baixa e o sangue presente nas artérias tende a retornar para os ventrículos. Por isso que as válvulas semilunares encontram-se fechadas. Já no segundo momento, quando nós temos a despolarização ventricular, o ventrículo ele começa a contrair e quando temos força suficiente, esse sangue ele vai ser ejetado para as artérias. Para isso, nós temos que ter a abertura das válvulas semilunares e, obviamente, aqui nós vamos ter o fechamento das atrioventriculares para que o sangue não retorne para os átrios. Então, basicamente, esses são os eventos que acontecem no coração para que ele possa encher de sangue e ejetar o sangue propriamente dito. Claramente, então, o ciclo cardíaco nada mais é do que um conjunto de eventos que ocorrem entre o início de um batimento e o início do próximo. Então, uma pessoa que tem 70 batimentos por minuto, significa que o coração realiza 70 ciclos cardíacos por minuto. Se nós pegarmos 70 ciclos cardíacos e dividirmos por 60 segundos, nós vamos ver que um ciclo cardíaco tem uma duração aproximada de 80 milissegundos, ou 0,8 segundos. Ou seja, um ciclo cardíaco não tem a duração de 1 segundo propriamente dito. Observe nesse círculo de vermelho, na parte externa, que nós temos a parte dos ventrículos, enquanto que a parte verde representa a parte atrial. O primeiro momento que nós temos que compreender é que a diástole
ventricular, ela representa basicamente 2/3 do ciclo cardíaco. O que eu quero dizer? Que o meu coração ele demora mais para encher do que para expulsar o sangue propriamente dito. Isso é importante, porque vai dar tempo necessário para que o ventrículo apresente uma quantidade de sangue para ser ejetada. Bom, vamos compreender que o início do meu ciclo cardíaco ele vai acontecer na sístole atrial. Só que observem, a sístole atrial ela contribui com uma pequena quantidade extra de sangue. Por que quantidade extra de sangue? Tanto a veia cava superior e inferior quanto as pulmonares, elas não apresentam válvulas. Ou seja, o sangue vai chegando de forma contínua nos átrios. E à medida que esse sangue vai chegando, vai proporcionando aumento da pressão, e essa pressão naturalmente leva à abertura das válvulas atrioventriculares, sem a necessidade da sístole atrial. No entanto, a sístole atrial vai acontecer e isso vai contribuir com a quantidade de sangue adicional. Então, por si só, a sístole atrial ela não é fundamental, ela não é primordial. É um fator adicional para que o sangue possa chegar. Muito bem. Agora, depois da sístole atrial, observe que ela é bem rapidinha, nós vamos ter o período em que o meu ventrículo ele vai ejetar o sangue. Esse período, chamado de sístole ventricular, ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento é chamado sístole ventricular isovolumétrica. Para que nós temos essa fase? Basicamente, é quando o meu ventrículo começa a contrair. Essa contração faz com que haja o fechamento das válvulas atrioventriculares. No entanto, por conta da baixa pressão dessa contração, ainda não há pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares. Ou seja, o meu coração ele relaxou, ele começa a contrair. No entanto, não tem ejeção de sangue. Nesse período, nós vamos ter somente aumento da pressão ventricular. Por isso que é chamado de isovolumétrica. Iso igual, volumétrica, volume. Ou seja, nesse pequeno período, não temos ejeção de sangue. O segundo momento da sístole ventricular é o período de ejeção propriamente dito. O que acontece? O meu ventrículo ele continua contraindo e essa pressão, por conta dessa contração, a pressão dentro desse ventrículo vai ser maior que nas artérias. E dessa forma, o sangue presente dentro dos ventrículos será ejetado para as artérias. Então, observem que nós temos, então, esses 2 períodos aqui, basicamente. Muito bem. Meu ventrículo contraiu e ele precisa relaxar. O período de relaxamento também é dividido em 2. Nós temos o relaxamento isovolumétrico. O que é esse relaxamento isovolumétrico? É quando o meu ventrículo está relaxando e não temos chegada de sangue dentro desse ventrículo. Por quê? As válvulas atrioventriculares elas estão fechadas, ou seja, o sangue advindo das veias não faz pressão suficiente para abrir as válvulas atrioventriculares e, obviamente, o sangue presente nas artérias ele não pode retornar para os ventrículos. Então, nós temos também fechamento das válvulas semilunares. Ou seja, é o momento em que o meu ventrículo está relaxando e não está recebendo sangue. E, por fim, o período de enchimento é quando o sangue advindo das veias já faz uma pressão suficiente
para abrir as válvulas atrioventriculares e o sangue chegar ali. Então, observe, isso é o nosso ciclo cardíaco propriamente dito. Sempre brinco, pode piorar? Pode piorar. Então, vamos mostrar aqui para vocês agora o ciclo cardíaco. Eu adoro essa figura, mostrando para vocês aqui o eletrocardiograma, a pressão e o volume ventricular. Então, observem aqui, pessoal. No momento, eu estou tendo diástole ventricular e observe que eu não estou tendo contração dos átrios, certo? E observe que o meu ventrículo ele está enchendo. Por que ele está enchendo mesmo sem a contração dos átrios? Porque o sangue advindo das veias está passando dos átrios para os ventrículos. Muito bem. Uma questão que eu esqueci de comentar aqui, ó. Na pressão, observe que nós temos uma linha preta, chamada de aorta. O vermelhinho é pressão no ventrículo e o azulzinho, pressão no átrio. Então, observe a medida que vai enchendo o meu coração. Estamos aqui. Observe, temos a onda P. A onda P, por si só, significa despolarização dos átrios. Ou seja, meus átrios estão despolarizando, que vai levar a contração atrial. Observe que quando nós temos essa despolarização, nós vamos ter aumento na pressão dos átrios, leve, obviamente, porque o átrio está contraindo, e nós vamos ter aumento também na pressão do ventrículo, porque o ventrículo está recebendo sangue. E por conta dessa despolarização, observe o que acontece com o volume de sangue. Aumenta. Aumenta de forma significativa? Não, é uma forma que nós chamamos de forma adicional. Muito bem, meus átrios contraíram, agora é a vez dos ventrículos contraírem. Então aqui eu tenho o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular. Observe que na sístole ventricular, nós temos duas partes. Essa parte pequenininha e essa parte grande. Essa parte pequenininha é chamada de contração isovolumétrica. Vamos ver se é isovolumétrica mesmo? Olha a quantidade de volume de sangue no ventrículo. Permanece a mesma. No entanto, observe a pressão do ventrículo. Ela aumenta de forma significativa. E quando essa pressão ela ultrapassa a pressão da artéria aorta, olha o que nós vamos ter: período de ejeção. Por que nós temos o período de ejeção? Porque o ventrículo fez mais pressão do que a pressão que está na artéria aorta. Consequentemente, o volume de sangue vai para a artéria. E isso é demonstrado. Olha a quantidade de sangue do meu ventrículo vai reduzindo. Por que ele vai reduzindo? Porque está sendo enviado para a artéria aorta. Muito bem. Num outro momento, contraiu os ventrículos. Agora esses ventrículos eles precisam relaxar. Então eu vou ter a onda T. A onda T é a repolarização ventricular. Agora a pressão dentro desse ventrículo está diminuindo. Observem aqui, ó, está diminuindo. No entanto, olha que interessante, nós vamos ter a pressão na artéria aorta, que é de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. Essa pressão faz com que o sangue tente voltar para o ventrículo, mas isso não acontece porque a válvula semilunar aórtica se fecha. E a pressão no ventrículo, ó, ela vai reduzindo. Observe que a repolarização, ou a diástole ventricular, dividida em duas. O período isovolumétrico, porque todas as válvulas estão fechadas, atrioventriculares e semilunares, e posteriormente o período de enchimento, propriamente dito, é quando o sangue proveniente das veias abre as válvulas atrioventriculares e o sangue vem ejetando. E novamente nós vamos ter todo um ciclo cardíaco novamente. E pensa que isso acontece aproximadamente
0,8 segundos. Vamos lembrar, quanto maior a frequência cardíaca, menor o tempo de tais condições. Obviamente, nós temos alguns conceitos importantes, mas que são simples de entender, que é o volume sistólico ou volume de ejeção, o volume diastólico final e o volume sistólico final. Então, nós temos aqui o volume sistólico, volume de ejeção ou débito sistólico. O que é isso? É a quantidade de sangue que o meu coração, que o meu ventrículo ejeta a cada batimento. Então, uma pessoa que você tem 70 batimentos, ela ejeta aproximadamente 70 ml. Ou seja, a cada batimento, 70 ml são ejetados. Nós temos o volume diastólico final. O que é esse volume? Quantidade de sangue presente no ventrículo no final da diástole. É de aproximadamente 120 ml, ou seja, antes do meu coração começar a contrair, 120 ml estão presentes ali. E eu tenho o volume sistólico final. Quer dizer que esses 120 ml que estão presentes dentro do ventrículo, eles vão sair? É 100% dele? Não, é apenas uma quantidade. Uma quantidadezinha vai ficar remanescente ali no ventrículo. E isso nós chamamos de volume sistólico final. Isso é muito importante, uma vez que as nossas fibras musculares elas já vão estar pré-alongadas. Então, esse volume no final da sístole, ele é importante para já iniciar o que nós chamamos de pré-carga. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.